Vamos dar início. Como vocês viram na exposição do Levi, né, naquele primeiro dia. Eu não assisti, tá? Ah, você não assistiu? Não. Tá. Tem na internet, dá pra ver lá depois, se quiser. O Levi falou pra mim, Né? depois eu passaria pra mim. Isso. Aí, como ele comentou, a gente vai tratar de métodos de estudo bíblico, né? Os métodos mesmo a gente vai ver daqui 2 semanas, né? A aula de hoje e a aula da semana que vem vai ser relacionado à Bíblia, né? Então a gente vai dar uma introdução à Bíblia. Ele passou para mim vários tópicos para eu abordar na aula de hoje e vai continuar na semana que vem. Aí, a partir da outra que a gente vai iniciar os métodos de estudo bíblico, tá? Antes de iniciar, vamos orar então. Vamos pedir o Gustavo estar orando. Pai, louvamos e te agradecemos, a Deus, por tamanha graça, pela tua igreja, por sermos família de Cristo, a Deus. Obrigado por mais um domingo, obrigado pelo privilégio de podermos estarmos te cultuando, te prestando culto, a Deus, e reconhecendo que somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda a nossa honra, de toda a nossa glória, a Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso ao qual servimos. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que não o homem, ó Deus, que não o Danilo fale, ó Deus, mas o Espírito Santo possa ter livre acesso à sua boca, que dele possa sair palavras de bênçãos, ó Deus, de palavras de vida, que possamos entender e aprender, ó Deus, nos ajude, ó Deus, que todo o conhecimento que o Senhor tem dado a ele, que o Senhor abençoe, ó Deus, que ele possa, de uma forma simples e clara, passar até nós e que possamos também entender, ó Deus, da mesma forma que o Senhor tem dado a ele. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, assim, é a minha primeira vez que eu estou dando aula no EBD, né? Nunca dei aula no EBD. Então, é novidade para mim, né? Mas eu vou com calma aqui, acho que dá para a gente estudar junto, né? Então, vamos lá. Para começar, nós vamos falar hoje sobre a Bíblia, uma introdução sobre a Bíblia, né? Esse material aqui, depois eu posso tentar terminar ele, algumas coisas que eu anotei depois e mandar para vocês. Mas eu vou tentar colocar alguns tópicos na lousa, só para a gente se situar, tá? Antes de iniciar, então, uma pergunta que eu tenho aqui é: como você soube da existência de Deus? Como Deus se revelou a você? Você lembra a primeira vez que você soube, Deus existe? Vocês conseguem se lembrar? Foi através de outra pessoa. Através de outra pessoa. Foi o evangelismo. Mas você fala, Também, né? mas você fala no sentido assim, porque Deus existe. todo Fiquei mundo sabendo. sabe, não conhecer. Não conhecer, isso. Ai, a gente é criança, a gente ouve, né? Graças a Deus, Sim. porque Deus, olha, Deus não gosta. Nosso país eu acho que é mais fácil, né, gente? Ouvir desde criança que existe Deus, né? Deus castiga, sai daí, Papai do Céu vai ficar. Você vai começar a ouvir assim, então você sabe que existe alguém superior ali que está no controle de tudo. Eu também, eu cresci num lar, minha mãe era evangélica, né? Então desde pequeno ouço sobre Deus. Teve até alguns momentos que eu me perguntava, será que realmente eu creio em Deus ou fiz acostumado a saber que Deus existe, né? Convertido ou convencido, como se diz. Então, uma questão importante, né, na história é como Deus se revela para as pessoas, né? Igual, eu perguntei isso para saber como Deus se revelou a você, né? Apesar de ter sido uma pessoa que falou para você, foi Deus ali por meio da pessoa se revelando a você, né? Então, na teologia, né, eles costumam colocar 2 tipos de revelação de Deus, né? Então, vou colocar aqui como primeiro tópico, que seria a questão da revelação. Uma primeira revelação que eles colocam é chamada de geral. Essa revelação geral, ela se dá por meio da criação, né? Então, eles colocam que Deus se manifesta para o homem por meio da criação, né? Da natureza, da humanidade, dos fatos históricos que acontecem e por meio do próprio homem, né? Então, nós vamos ler 2 trechos aqui da Bíblia, eu queria que vocês pudessem abrir. Alguém abre aí, deixa eu colocar aqui, o Salmo 19:1. Salmo 19:1 e o outro é Romanos 1:20. Pode ler? Pode ler. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso. O outro é o Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Certo. Então, nesses dois versículos que a gente vê, ele coloca, né, aí no caso Davi, né, o salmista, em Romanos, Paulo, ele coloca o quê? Que Deus se revela por meio da criação. A gente poderia ver o quê? A natureza. Né? Ele coloca lá que os céus proclamam a glória de Deus, e Paulo também fala, né, que por meio das coisas que foram criadas, os homens não podem falar que eles são indesculpáveis de crer que existe um Deus, né? E nessa questão, né, o que alguns estudiosos, né, alguns teólogos colocam é que Deus, né, uma forma de se revelar seria por meio da natureza, né? E a gente percebe isso por meio da Bíblia, né? A Bíblia coloca isso pra gente, né? Mas algumas discussões que ocorrem em cima disso é que será que realmente alguém que nunca tivesse ouvido falar sobre Deus, somente observando a natureza, será que ela realmente conheceria a Deus? Será que Deus revelaria a ela, né? E a gente vê no Salmo, em Romanos e muitos outros textos da Bíblia que colocam que sim, né? Que as pessoas poderiam saber que existe Deus, né? Talvez eles não saberiam, sim, qual é esse Deus, mas observando a natureza, né? Eu mesmo, assim, você já deve ter se deparado assim, será que existe Deus? Já se perguntou isso alguma vez? Será que tudo isso é verdade? A gente se depara com essas questões em algum momento da vida, né? Mesmo a gente tendo fé, a gente fica com essa dúvida, né? E uma vez observando realmente a natureza, como as coisas são colocadas nos seus devidos lugares, como elas se relacionam, você vê que tem uma inteligência ali, né? Não dá pra falar assim, é uma mera evolução, né? Ou uma obra do acaso, né? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Porque você vê, tem que ter inteligência ali, né? Então você vê que realmente, assim, você consegue perceber que tem algo maior, tem um ser maior, alguém fez isso, né? Então essa seria a ideia dessa revelação geral por meio da natureza. Você começaria a perceber que existe uma divindade, alguma coisa que planejou tudo isso, né? E a gente vê nos povos, né? Se você acompanhar a história dos povos, eles começam a adorar, às vezes, a própria natureza, né? Adora o sol, adora a lua, adora os rios, os animais. A Nora uma vez contou pra gente, eu não lembro se foi na EBD, se foi em algum momento com ela, que um missionário chegou numa tribo indígena para evangelizar e um dos membros lá da tribo estava muito aberto a receber. E depois, conversando, ele falou que ele adorava o sol e a lua, né? Então, ele falou, que Deus é esse que não precisa sair para o outro chegar? Não, eles devem ter sido criados por um Deus maior do que ele. Isso. Então eles começam a perceber que há algo maior. E nisso daí, né, a gente vê que a Bíblia coloca, eu já vi alguns pastores colocando também, se você começar a buscar a Deus, Ele vai dar alguma maneira de chegar até você, né? Então nessa primeira percepção, a pessoa começaria a ver que existe algo maior, ou você poderia utilizar isso para confirmar a sua fé, né, como eu coloquei. Às vezes você está em dúvida, mas quando você começa a observar a história e as obras de Deus, você começa a ver que realmente é verdade, Deus existe. Você confirma por meio da natureza, né? Outro ponto, né, que a gente pode ver também de confirmação da existência de Deus seria por meio da história, né? Por exemplo, o povo viu lá a travessia do Mar Vermelho, né? Por exemplo, a travessia do mar. Quem estava ali, mesmo que estivesse à toa ali, né? Está passando por ali, né? Não está sabendo o que está acontecendo, só está seguindo a fila, né? Mesmo assim, ele veria aquele mar aberto. Quem está fazendo isso, né? Além disso, tem um outro texto aqui de Atos 15, Atos 14, na verdade, vou colocar aqui, Atos 14, de 15 a 17. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeito aos mesmos sentimentos, e vós anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vós convertais ao Deus vivo, que faz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. 18 também, né? Até 17. Então, 17 mesmo. Então, aqui a gente vê duas coisas, né? Essa travessia do mar, a gente poderia colocar que seria algo que aconteceu na história, né? E a gente vê também fatos
que acontecem no dia a dia, né, também relacionado com a história, como ele coloca aqui, a chuva cai, você tem o seu sustento, você vê que alguém está cuidando de você, você começa a perceber nos fatos que acontecem através da sua vida que também às vezes não está acontecendo tudo por acaso, né? Que alguém está tendo cuidado com você. Pela nossa própria força não teria como, né? Não teria como. É. E outra maneira do homem perceber a existência de Deus seria pelo próprio homem. Né? Vamos ler lá Gênesis 1:27, por exemplo. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso. Também em Gálatas, né, 5:22, o que a gente vai ver? Aqui a questão que eles colocam, né, quando os estudiosos falam que pelo próprio homem a gente conseguiria perceber a Deus, é pelo seguinte, pelos atributos que Deus colocou em nós. Né? Como o Gustavo acabou de ler, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando fala-se a imagem e semelhança, não é a relação física com Deus, né? Mas sim o quê? Os atributos de Deus que foram colocados em nós. Por exemplo, a gente pode ler lá em Gálatas 5, né, de 22 a 23, algum desses atributos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso. Então a gente vê o quê? Que alguns desses atributos de Deus foram também colocados em nós. A gente tem amor, a gente tem bondade, né? A gente sente alegria e muitas outras coisas. Então, o homem observando a si mesmo ou o próximo, né, ele poderia ver que há algo nele também que foi dado por alguém. Né? Por exemplo, no caso a gente observando também a necessidade do homem por ter às vezes uma religião. Né? A gente observou que na natureza, né, Deus se revela e muitos adoraram a natureza. Por que adorar a natureza? O homem tem essa necessidade de se relacionar com um ser maior, com alguma divindade. Né? Então ele começa às vezes a endeusar muitas coisas. Então essa necessidade é o quê? A necessidade de encontrar o Criador, encontrar a Deus. Né? É contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade, a gente não consegue se submeter o tempo todo. Né? Se a gente quer tem as próprias vontades. Talvez adorar a natureza seja mais cômodo, talvez, sabe? Adorar alguém que não vai te cobrar diretamente, não vai te testar, te provar diretamente. Sim. Meu pai tá nesse dilema, né, Ele acha que ele tem que ter uma religião e tá bom, assim, só tipo, uma rotina de ir na igreja, de conviver e tal, mas a submissão, aquela coisa assim, já é mais complicado, mais né? difícil, Você tem que se doar, né? Mas o fato de que você citou aí a necessidade de prestar culto a um Deus, prova que a gente é ser dependente de Deus. Seria uma maneira de você observar que existe alguma coisa que te puxa a encontrá-lo, né? Se a gente pensar naquela pergunta que a gente faz, por que nós estamos aqui, qual que é o propósito das nossas vidas? Tipo, seu propósito então foi crescer, fazer uma faculdade, ser um professor, ter filho, mas é isso? Não, isso aí foi uma consequência da vida, mas o propósito da sua vida é servir. Você foram os bônus que Deus te deu. Tá. Então aqui, colocando essas coisas, o que acontece? As pessoas deveriam começar o quê? A inferir que existe um ser maior. Tem um texto interessante na Bíblia, lá em Atos, né? Atos 17, de 22 a 27. Atos 17, de 22 a 27. Atos 17, 22 e 20. Então, Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores, atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio.
o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma forma, alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Esse finalzinho já fala aquilo que a gente estava comentando, né? Que Deus, pela criação, ele fez de uma maneira, o homem, a criação, né? Que faz parte da criação de Deus, o homem, como ele colocou aqui, que tateando, né? Observando essas coisas, ele pudesse de alguma maneira encontrar Deus. A gente vê aqui que os atenienses, né? Que seria lá o povo grego, que tinham muitos deuses, né? E um desses deuses chamou a atenção desse povo, né? Provavelmente eles passaram por alguma dificuldade e esse Deus foi em favor deles, né? Eles colocaram lá ao Deus desconhecido. Então eles observaram essa existência desse Deus, né? Por meio da história deles, dos fatos que aconteceram, que trouxe bondade para eles e eles começaram a adorar esse Deus. E Paulo, chegando lá, o que ele fez? Ele revelou a eles quem era esse Deus. Mas no caso de Paulo, Paulo não conheceu a Deus por esses fatos, ele conheceu Deus por meio de uma revelação especial, que quando Deus o encontrou e se revelou para ele, né? Então Paulo, com esse conhecimento, ele pôde chegar onde? Nesse povo lá de Atenas, aquilo que eles observaram por meio dessa revelação geral, Paulo apresentou Deus para eles por meio dessa revelação especial, né? Então a gente vê que realmente o homem consegue descobrir que existe Deus por meio de outros fatos, desse tipo de revelação que é chamada de revelação geral, tá? Mas aí tem algumas perguntas que ficam, né? O que podemos fazer com ela, né? A gente saberia que existe essa divindade, mas como a gente viu aqui no povo, eles não sabiam especificamente quem era essa divindade. Tanto que era desconhecido. Desconhecido. Né? Deus de todas as coisas era um Deus desconhecido. Um Deus desconhecido. É possível conhecer melhor a Deus, né? Você ter um relacionamento mais profundo com Ele só pela natureza, né? Então, a gente poderia colocar como base aqui um texto, por exemplo, Romanos 3:23 e Romanos 10:14. Deixa eu colocar aqui Romanos 3:23, bem conhecido, né? E Romanos 10:14. Isso. Porque todos pecaram no substituto da glória de Deus. Isso. E o Romanos 10:14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Isso. Então a gente vê aqui, né, Paulo comentando de duas coisas muito importantes, né? A gente primeiro teve essa questão da revelação divina, revelação de Deus, uma vez que você conheceu a Deus. Mas a gente vê nesses dois textos que há necessidade o quê? De uma revelação maior do que apenas essa revelação natural, observando a criação. A gente vê aqui em Romanos 3:23 que o homem precisa saber que houve um momento de ruptura da comunhão com Deus, né, por meio do pecado, que aconteceu lá na criação. Isso, pela natureza aqui, pode ser que o homem não consiga perceber isso. E aqui em Romanos ele fala também o quê? Que alguém precisa pregar, alguém precisava anunciar isso, que foi o que Paulo fez aqui em Atenas, né? Ele foi lá e anunciou para eles a verdade sobre Deus, né? Então, por isso, tem um outro tipo de revelação, né? Que a gente chama de revelação especial, que é o que eu vou comentar com vocês agora, tá? Então a gente passou aqui da revelação geral, que seria essa revelação universal que pode ser dada a qualquer homem, em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Observando-se história, natureza ou o próprio homem. E aí, mas a gente vê também o quê? A necessidade dessa revelação especial, que seria o quê? O próprio Deus chegando para o homem e falando a ele quem é ele, né? Ou seja, Deus se apresentando e mostrando como o homem pode se relacionar com ele, né? Então esse é o tipo de revelação, deixa eu apagar aqui também.
seria ela chamada de revelação especial. Então, nessa revelação especial, seria o quê? Como eu acabei de comentar, seria a auto-manifestação de Deus, que Deus vai chegar para o homem e vai se apresentar de uma forma direta, né? Aqui, quando eu li em alguns livros, que quando eles falam lá nos textos, né, das Escrituras, né, da Bíblia, desse tipo de revelação, a ideia é como se tivesse algo encoberto e Deus tirasse um cobertor, né, revela o que tem lá. Eu lembrei assim, uma ilustração seria, já devem ter visto em desenhos ou em filmes, tem uma estátua, lá eles vão inaugurar a estátua, né? Ela está coberta com um pano, né? Então você imagina o que tem ali. Então, por meio da natureza, a gente pode imaginar o que Deus é. Mas quando é revelado, ou seja, tira esse cobertor, esse pano, você vê realmente o que é aquilo. Então, por isso foi necessário o quê? Essa revelação, né? Deus chegar para o homem e mostrar quem ele é. Né? Para quê? Para o homem pudesse ter um relacionamento e conhecê-lo melhor. Tá? Essa revelação ela se deu de diferentes maneiras, né, na Bíblia. Né? Então vamos colocar aqui alguns textos, né, para a gente colocar como ela acontecia. Deixa eu colocar aqui como ela acontecia. Vou colocar alguns textos aqui. Ó. Se quiser variar aí quem vai abrir, tem vários aqui, eu vou colocar alguns. Vamos lá. Gênesis 12, 1 e 3. 1 a 3, né? Deixa eu ver outro aqui. 2 Samuel 7, 5. Eu vou abrir 2 Samuel. Tá. Mateus 1, 20. Vou colocar mais esse aqui. Números 22, 31 a 33. Não. Vou abrir Gênesis. Tá. Gênesis 12, de 1 a 3. Né? Pode. Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Certo. Então, nesse primeiro exemplo aí, a gente vê o quê? Essa revelação especial sendo dada pelo próprio Deus. Então, Deus, de uma forma direta, a voz de Deus foi até a pessoa e deu essa revelação. Né? No caso, essa revelação seria o quê? Uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Né? Então, essa é uma das maneiras como acontece essa revelação de Deus, seria o quê? Por meio dele mesmo. Tá? Aqui em 2 Samuel 7,5. Vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ei a tua casa para a minha habitação? É isso? Isso, só dizer mesmo. Aí a gente vê o quê? Que tem uma pessoa intermediária, que seria o quê? Um profeta. Né? Deus queria falar para Davi, mas ele não chegou aqui nesse episódio, né? Deus falou diretamente com Davi em alguns episódios, mas nesse específico, o que aconteceu? Deus falou para uma pessoa, ou seja, revelou algo para essa pessoa, no caso o profeta, e o profeta foi falar com outra pessoa que era Davi. Então, uma outra maneira como Deus se revelava para uma pessoa específica era por meio de um profeta. Então, por meio de um profeta, Deus também se fazia conhecer ou conhecer a sua vontade sobre algum determinado acontecimento, um fato. Tá? O outro exemplo aqui, Mateus 1:20. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Isso. Uma outra maneira aqui que a gente vê como essa revelação foi dada aos homens é por meio de sonhos. A gente vê vários casos na Bíblia que as pessoas tiveram sonhos e a partir dos sonhos eles conheceram sobre Deus ou alguma vontade de Deus. E no caso tem mais uma questão também, que seria algo semelhante ao profeta, né, que seria um anjo. Né? No caso, um anjo, né, seria o quê? É um mensageiro da palavra de Deus. Né? Então o anjo também, a gente vê em outros trechos da Bíblia que os anjos vieram trazer a mensagem para o povo. Né? Seria outra maneira de Deus se revelar ou revelar a sua vontade para o homem. Né? Nesse caso aqui do Números também é a questão de um anjo. Né? Se quiser abrir, pode. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, a esta altura eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Isso. Então a gente vê mais uma vez aí que uma outra maneira, né, como é a que aconteceu aqui no versículo anterior que a gente viu, que um anjo, né, pode chegar para o homem e revelar a vontade de Deus. No caso ele veio o quê? Para impedir que Balaão continuasse aí no seu caminho para chegar até o outro povo lá, como Deus tinha impedido ele de fazer. Né? Aí tem mais um aqui, que seria João 14, de 9 a 11. João 14, de 9 a 11. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua boa obra. Creiam em mim e quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Certo. Então o que a gente vê aí? A revelação maior de Deus, dado que na pessoa de Jesus. Então Jesus, né, foi a outra maneira aí que Deus veio se revelar ao homem. Foi a maior revelação de Deus, né, que seria a encarnação, né, do próprio Deus como homem para se revelar para a humanidade. Né. Então Jesus, que era o próprio Deus, como a gente vê aí na palavra, né, ele fala quem o via também ao próprio Deus. Então quem andou com Jesus, andou diretamente com Deus. Quem se relacionou com Jesus, estava se relacionando com Deus. Então aqui Deus foi a maior revelação dele de como ele age nos relacionamentos com a humanidade. Né? E tem outras questões aqui, né, que Jesus também veio revelar o plano de salvação de Deus. Né? Ele efetuou o plano de salvação de Deus. Né? Então aqui são algumas maneiras, como a gente vê, né, algumas delas, esse tipo de revelação especial, né, que seria o quê? O próprio Deus vindo para o homem e revelando aquilo que o homem não conhecia, ou que não poderia descobrir por meio da criação, somente. No caso é Jesus falando de todas as outras pessoalmente, né? Sim. Deu vários exemplos, né, confirmando outros também. Né? Aí, o que a gente vê aqui, ó, são o quê? Acontecimentos, né? Deus se revelando para pessoas em épocas específicas, né? Como isso daqui veio parar até nós, como a gente sabe disso tudo? Disso que aconteceu no passado, essa revelação de Deus, né? Se ela aconteceu de forma específica para homens, né? No passado, por exemplo, na época de Abraão, José, Moisés, essas histórias, né, essas revelações de Deus eram passadas de forma oral. Né? Não existia uma Bíblia lá para eles. Né? Por exemplo, Moisés, não tinha uma Bíblia lá relatando toda a história do Gênesis. Né? Tanto que Moisés foi que escreveu o Gênesis. Né? Então, como que eles sabiam dessas coisas? Isso vinha tudo de algo chamado que eles chamam de tradição oral. Né? Tradição oral. Ou seja, tudo era passado de forma verbal entre as gerações. Né? Os ensinamentos das revelações de Deus para o povo, por exemplo, a aliança com Abraão, com os fatos com Noé, depois o que aconteceu lá com José, né? O que aconteceu com Moisés. Então toda essa história era passada de uma forma de tradição oral. Né?
Mas a tradição oral, qual que é o problema dela? Né? Ela pode se perder com o tempo. Né? Imagina que você, como aconteceu na história do povo de Deus, né? Eles foram presos, pode ser que eles não conseguissem passar tudo o que estava acontecendo. Outro exemplo que a gente tem, por exemplo, quando eles foram escravos no Egito. Né? Quanto tempo eles ficaram lá? Uns 400 anos, né? Como escravos. E muita gente se perdeu, nem sabia mais o nome de Deus. Né? Então se perdeu o quê? O conhecimento de toda a revelação que Deus tinha feito para eles. Né? Então foi preciso o quê? Resgatar isso por meio de Moisés. Né? Moisés conseguiu resgatar o povo tanto da escravidão do Egito, quanto deles conhecerem novamente a Deus. Né? Então essa tradição oral, como a gente observa na história, ela poderia se perder. Né? Não era a vontade de Deus. Né? Então o que acontece? Essa tradição oral ela poderia ser escrita. E aí que vem o que a gente tem hoje aqui, que seria a Bíblia. Né? Então, tudo o que aconteceu foi o quê? Escrito, para que pudesse ser o quê? Perpetuado essas histórias, essas revelações, para que o homem, em qualquer época, poderia conhecer mais profundamente a Deus, né? Ter essa revelação de Deus. Isso. Se não fosse assim, a gente não teria. A gente seria muito mais difícil, né? Então, mas uma época que a gente vive tudo se deturpa, se muda, né? Então convém, conta seu próprio... Né? Aí vem a questão, 3 pontos, né? Isso daqui, ó, é o que é chamado de revelação, né? Então a revelação é quando Deus chega para o homem de uma forma direta, por meio de sonhos, ou um anjo, ou por meio de profetas, e fala com a pessoa, do que se chama de revelação. A questão da escrita, né, desses fatos revelados ao homem, a gente coloca ela como inspiração. O que seria essa inspiração? Foi um momento especial, né, que algumas pessoas, no caso os autores da Bíblia, eles tiveram essa revelação especial para escrever os livros da Bíblia. Então, todos esses acontecimentos, a palavra coloca que Deus soprou, né, soprou para esses autores o que eles deveriam colocar. Né? Então, o homem, né, que foi usado por Deus para escrever a Bíblia, né, a gente chama que ele recebeu uma inspiração do Espírito Santo para conseguir colocar no texto o que a gente tem hoje aqui, que é a Bíblia. Tá? A gente pode ler um versículo, por exemplo, 2 Timóteo 3, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Certo. Então a gente vê aqui na Bíblia, ela confirmando que toda a Escritura, né, na Bíblia, né, vou falar depois, mas a gente não vê a palavra Bíblia, né? Deixa eu ver, a Escritura aqui se refere aos livros da Bíblia, né? Então a Escritura que ele fala que foi inspirada por Deus. Então a gente vê a confirmação de que houve uma inspiração, né, para que homens pudessem o quê? Registrar esses acontecimentos, esses fatos e as várias maneiras como Deus se revelou, para quê? Para que a gente pudesse ser corrigido para estar no caminho da vontade de Deus. Né? Porque a gente tem as nossas próprias vontades, as nossas próprias decisões. Né? Se a gente fosse cada um viver a sua própria vida, principalmente nos dias de hoje, né? É difícil, tudo é relativo, né? Cada um coloca para si o que é bom para si e está certo, né? É difícil ter uma verdade absoluta que norteie todo mundo, né? Mas a Bíblia vem fazer isso, né? Vem colocar todo mundo a uma visão do Criador, a visão de Deus para a gente, como aqui o texto coloca, né? Para nos corrigir, nos instruir em justiça, para que possamos fazer o quê? A obra de Deus. Então, por meio dessa inspiração surge então as Escrituras, que é o que a gente tem hoje, a Bíblia. Então a Bíblia que a gente tem hoje se deu por meio desse processo de inspiração e de escrita. Tá? Quando a gente lê a Bíblia, né, tem mais uma outra palavrinha-chave aqui, tem algo chamado de iluminação.
No caso, a iluminação seria a ação do Espírito, né, sobre aquela pessoa que está lendo a Bíblia, para que ele possa entender o que Deus quer revelar a ele por meio da palavra. Então a gente tem a revelação, que foi quando Deus veio ao homem de alguma maneira para mostrar que ele existe. Tem a inspiração, que foi utilizado para que a Bíblia fosse escrita. E tem a iluminação, que é o que ocorre quando você está lendo a palavra e Deus, por meio do Espírito, ele te auxilia no entendimento. Então tem essas três palavras que existem aí quando coloca-se essa parte da revelação especial. Tá? Então a gente tem a Bíblia. Né? Então agora vamos passar para um tópico que seria a nossa Bíblia. Aqui seria algo que a gente viu na aula do Clóvis, né? Acho que vocês dois estavam, o Thiago também. Que seria a divisão da Bíblia e algumas outras questões. Então, primeiro, a Bíblia. O nome Bíblia, ele vem lá do latim, acho que tá Bíblia, então viria esse nome Bíblia, né? O significado dela seria uma coleção de livros, né? Eu também vi que do grego tem, eles colocam lá que Bíblia seria o diminutivo de biblos, né? Que biblos lá no grego seria uma referência para papiro, né? Que seria o material utilizado para escrever as primeiras Bíblias, né? Elas escritas nesse material chamado de papiro. Então, o diminutivo de papiro é Bíblia, né? Em grego. Então, é daí que vem a origem do nome Bíblia e a ideia é que ele significa o quê? Vários livros, né? Quando eles tinham lá as escrituras eram compostas de vários livros. É o que a gente tem hoje também. A Bíblia, se você for pegar, ela não é um único livro. Ela é dividida em vários livros. Gênesis, Êxodo, Levítico. Fala? Isso. Então, são vários livros que compõem o que a gente chama de Bíblia, ou o que eles chamavam de Escrituras, né? A Bíblia na Bíblia, né? Os nomes que eu comentei brevemente, mas, por exemplo, se você pegar a Bíblia aqui e ler, o que você vai descobrir? Que não aparece a palavra Bíblia. Né? Por que não? Porque antigamente eles chamavam de Escrituras, vou colocar aqui algumas delas, Escrituras, Sagradas Letras, o livro, né? E algumas outras que podem aparecer para fazer referência aos textos que eles tinham na época. Né? Em diferentes épocas eles tinham diferentes composições da Bíblia, né? A gente vai ver daqui a pouco. Mas a Bíblia que a gente tem hoje, ela se divide em duas porções, né? Uma seria o Antigo Testamento, né? Vou colocar aqui Antigo Testamento. E o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele vem desde o Gênesis, né, desde o começo da humanidade, lá da história da humanidade, até o último profeta, que seria Malaquias. Né? E depois disso, ficou um bom tempo sem ter um profeta, né, reconhecido como da parte de Deus. O primeiro que veio seria lá no nascimento de Jesus, né? Que, como a gente viu, foi a revelação maior de Deus. Então é aí que iniciaria os textos do Novo Testamento, que é o quê? Os relatos a partir de Jesus. Né? Então a gente tem essas duas divisões. Nos livros do Antigo Testamento, a gente tem algumas subdivisões. Né? Por exemplo, o primeiro seria a lei, ou o Pentateuco, né? Que seriam os primeiros 5 livros. Né? Penta 5... que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é conhecido como a lei, que seria Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Outros seriam chamados de livros históricos, que tem relatos, né, da história do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Ali se encontra Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá? Outros seriam poéticos, né, ou de sabedoria.
Isso. Que seria Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tá? E a gente teria os profetas. E esses profetas, eles se dividem em profetas maiores e menores. Tá? Os maiores seriam Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Essa divisão se dá por aqueles profetas que mais profetizaram para o povo, e os menores seriam aqueles que menos profecias fizeram para o povo, né? Então esses menores seriam Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Então essa é a organização que a gente tem aí no Antigo Testamento, né? Se você for pegar os livros do Antigo Testamento, eles não seguem essa ordem cronológica de escrita, né? Por exemplo, se você pegar 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas e alguns profetas, a história aconteceu de uma forma paralela, mas na Bíblia eles aparecem em diferentes sequências, né? Por quê? Porque teve essa organização da Bíblia, né? Que a gente tinha lá os leis, os históricos, tinha uma parte dos poéticos, os profetas, né? Ficaram para depois. Então a gente tem essa divisão, tá? Para ficar mais fácil, um pouco mais fácil de entender, talvez? Talvez sim, né? Para ter essas categorias, né? Com relação ao Novo Testamento, é a mesma coisa, né? Os livros a sequência dos livros, como eles estão na Bíblia, ele não segue uma ordem cronológica, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela que eu vou deixar também depois com vocês, com mais ou menos a ordem de quando os livros foram escritos. Eu vi que tem bastante divergência nas datas, né? Então coloquei umas 3 referências aqui. Mas, por exemplo, no Novo Testamento eles colocam que o 1 Tessalonicenses seria um dos primeiros livros a serem escritos, né? Então não é porque o livro está lá em primeiro na Bíblia que ele foi o primeiro a ser escrito, né? Então a cronologia não segue a ordem como está na Bíblia, tá? Talvez porque Gênesis começa falando da criação Da e criação, Apocalipse eles falam, né, de como serão os tempos. As pessoas têm essa ideia de que é de ponta a ponta. No caso do Antigo Testamento, eu vi em algum lugar que Jó talvez fosse o primeiro livro a ser escrito. Então, Jó talvez fosse o primeiro livro a ser escrito, tá? Na Bíblia da JFA, que acho que a maioria usa, eles colocaram primeiro Gênesis. Isso. Aí tem aqui, ó, Gênesis também está empatado ali. E faz sentido, né? Sim. Aí tem a questão do seguinte, né? Ó, de escrever o livro, de quando a escritura foi criada. Por exemplo, Gênesis, né, nessa referência que estou pegando aqui, ó, fala que ele foi escrito de 1521 a.C. até 1500 a.C. E nesse meio aí, enquanto Gênesis estava sendo escrito, o livro de Jó foi escrito, né? Tem outros, deixa eu ver, esse daqui se ele bate com esse, né? Eu não achei uma referência segura, assim, é assim. Mas em vários lugares, né, coloca-se que Jó foi considerado o mais velho, mas não tem uma datação específica. E depois viria assim, Gênesis, Êxodo e alguns outros, tá? Então, na questão do Novo Testamento, a gente tem essa divisão aqui, que seriam os evangelhos, que seria o Mateus, Marcos, Lucas e João, né? A gente tem também aqui um livro histórico, isso, que é o Atos, né? Tem as cartas de Paulo, né? Cartas paulinas. Tem um monte, né? O que mais escreveu, né? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª Timóteo, 2ª Timóteo, Tito e Filemão. E Hebreus? Está em cartas gerais. A questão, né? Hebreus, O que você crê, né? Hebreus não tem um autor. Alguns dão a Paulo. Dom Paulo. Cartas gerais seriam outras cartas, né? Que, por exemplo, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João, Judas, né? Essa questão do Hebreus, realmente, sim, tem gente que em alguns lugares você vai ler e falar que foi Paulo que leu. Mas é uma dúvida, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, né? Não dá para afirmar. Porque Paulo sempre se apresentava, né, nas cartas. Também, né? A não ser que sejam
num lugar que ele não pudesse. Tinha que chegar lá sem saber que era dele, né? E o outro seria o profético, que é o Apocalipse. Então, o livro profético, né, que a gente tem no Novo Testamento é o Apocalipse de João. Tá? Aqui, ó. Tá, profético. Né? Então, aqui seria a ordem que a gente tem hoje na Bíblia. Né? Clóvis comentou na aula, né? Só Teresa não participou da aula, que a Bíblia como a gente tem hoje ela é um pouco diferente da Bíblia de antigamente. Mesmo essa Bíblia nossa, que tendo toda essa formação igual a nossa, ela não tinha essa divisão de capítulos e versículos. Né? Então imagina como era para você achar um texto. Igual hoje eu dei várias referências hoje. Imagina, quanto tempo você demora para achar. Então, assim, talvez as pessoas começassem a ter prática, né? Quem manuseasse muito. Mesmo assim, num culto público, por exemplo, aqui, como aqui, ou numa sinagoga lá, era um negócio, devia ser um negócio bem difícil. Pegar essa pergaminha errada, né? Se bem que eles não tinham acesso ao povo, todo mundo, mas os estudiosos que tivessem que manusear, era um pouquinho mais difícil, né? Então, no século XIII, deixa eu ver o nome do cara que eu anotei aqui, Stephen Langdon, ele fez a primeira divisão em capítulos, né? Então teve a divisão da Bíblia em capítulos. Então a gente teria lá o texto no século XIII, 1300 e alguma coisa, acho que é, né? Aí você tem, então, o Novo Testamento dividido aí, por exemplo, em capítulos, né? E outra divisão que ele fez também ajudou, ele não, foi outro, Robert Estienne, aí seria, 300 anos depois, século XVI. Outra coisa que ajudou foi o quê? Divisão em versículos, né? Que é algo que ajuda o quê? Pra gente achar rápido um texto, né? Bem mais prático. Igual, a gente citou vários textos, né? Foi rapidinho, vocês conseguem achar, né? Então isso facilita o quê? O manuseio da Bíblia, né? Essa indexação que ele criou. Século XVI. Fala aquele versículo lá de Salmo 119. Eu acho um pouco de comodismo da minha parte, eu acho. Da prática, né? Sei, sim. Então eu acho que é um pouco comodismo da minha parte. Entendi. Com o tempo a gente começa a se acostumar, né? Mas tem coisa que, alguns livros que são difíceis de achar mesmo, né? Alguns profetas menores, por exemplo. Até você passa 2 folhas e já pulou ele, né? Curtinho, você se perde, né? Então vamos lá. Uma pergunta. A Bíblia sempre teve essa estrutura? Sempre teve essa quantidade de livros? Quantidade? Não, né? Teve a última revisão, né? Tem. E quando eu falo Bíblia aqui, vamos falar então as Escrituras. As Escrituras sempre tiveram essa quantidade de livros? Se a gente pegar desde o início da humanidade até agora, sempre teve essa quantidade? Não. Né? Então, se você fosse pegar lá toda a história da humanidade, os livros foram sendo escritos ao longo do tempo. Né? Então, a gente tem algo que é chamado de cânon. Né? Acho que o Clóvis também comentou um pouquinho sobre isso na aula dele. Né? O que seria o cânon? O cânon são aqueles livros que pertencem à Bíblia. Né? Então, quando a gente tem a Bíblia hoje, é porque esses livros, eles participaram de várias discussões até chegar numa decisão. Esses livros aqui são realmente pertencem à Bíblia e são confiáveis de estarem falando a verdade sobre Deus. Tem várias questões, tem várias questões que foram levantadas, né, a gente vai ver aqui, a respeito disso. Né? Só me situar aqui. Você sabe que hora que vai terminar aqui, será? Falta... Não bateu ainda. Porque a gente começou 11 horas, né? Geralmente acaba 11h40, né? Sabe que a gente não ouviu, não, né? Não. Deixa eu ouvir. Tem criança. É verdade. Tá. Por exemplo, a nossa Bíblia, que nós usamos, é toda a palavra de Deus, né? E quando fala que a outras Bíblias que é escrito por homem, o homem que inventou, o homem que... Tá. Eu nunca entendi isso aí. Isso é uma coisa que a gente vai falar aqui. Tá dentro do... Tá dentro do assunto. Eu vou comentar aqui. Eu fui católica a minha vida quase toda, né? E eu tenho a Bíblia católica e tem livros que tem lá que não tem outro. Isso. Mas você fala tipo de livros da Bíblia que não tem aqui ou de Bíblias tipo Shed? Não, a nossa Bíblia Sagrada, né? Que os católicos usam. Eles têm livros a mais. Isso, eles têm alguma coisa a mais. Até que usam livro a mais que nós não temos. Justificar o Então, que sangue. não é a palavra de Deus, o pessoal fala isso.
Mas eu realmente, eu coloco, não sei, né? Então, Você não. Uhum. é porque, na verdade, eu era do Oba-Oba, né? Eu ia para a igreja católica porque minha família ia. Ia para um santo porque também ia, né? Mas nunca tive uma determinação. Tá. Tá? Quer dizer, então eu considero agora só. Agora que eu considero que estou conhecendo algumas palavras de Deus, Uhum. agora. Tá. Antes não. Então eu era do Oba-Oba, então eu não posso falar nada. Por Entendi. isso que agora você sente a vontade para questionar, para entender, Eu né? nunca, por isso que quando você perguntou, como você conheceu a Deus? Uhum. Falando, só falando, Uhum. com criança. Ó, cuidado, hein, ó, Deus está te olhando, hein, não sei o quê. Mas quem que é esse Deus? Nunca perguntei. Uhum. As pessoas falavam, nem as pessoas que falavam Tá. também sabiam, tá? Tá. Porque eu ouvi alguém falar também. Ouvi de falar, Com certeza, é. né? Então, quem que é esse Deus? Vim saber realmente quem é esse Deus, porque tanto é que a minha conversão foi bem preocupante, eu me converti porque eu não queria ir para o inferno, né? Entendeu? Uhum. Então eu tive que me converter rápido, porque eu não Tá. sabia quando que podia morrer, né? E eu chorei porque meus pais morreram e sem conversão, né? Tá. Quer dizer, então, eu falei, meu Deus, será que eu sou do inferno? Então, aquela, não é Uhum. fácil pra mim. Não. Não sei. Tava falando disso ontem, Realmente. sobre os nossos queridos que foram sem ter essa oportunidade. Tiveram, né? Eu não consegui ainda Tiveram. trazer minha família Uhum. na conversão, né? Quer dizer, é só eu, o irmão, também, o irmão também não sei se é como que falou, Convertido. Uhum. convertido, Convencido, né? sim. Meu neto também, né, o Hugo, que se batizou tudo, mas não está frequentando a igreja. Então, Entendi. É difícil. O que nos resta é realmente orar, dar o nosso testemunho e sempre que possível falar. Né? sim. Ó, essa parte que eu tenho aqui é uma parte bem longa. Eu acho que vai ficar para uma outra aula, né? E ela vai entrar um pouco nisso que você está falando, assim, desses livros que foram escritos por homens, né? De uma forma que não foi por meio de inspiração, né? Sim. Tem algumas religiões que eles deixam aberto, né? Assim, as pessoas ainda podem continuar escrevendo e adicionando coisas à Bíblia, né? A gente vai ver também aqui a questão dos concílios. A Igreja Católica mesmo, eles colocam que o Papa é uma autoridade direta de Deus, né? Máxima, né? É, e ele tem um canal direto com Deus. Então, tudo que ele fala é como se fosse o quê? Uma nova lei, uma nova revelação, né? Como se fosse ainda está sendo colocado, né? Lógico que a Bíblia, eles não vão adicionar a Bíblia, né? Mas só que é como se fossem novas regras que ele pode a qualquer momento criar, os dogmas, né? da igreja. Então aqui no cânon que a gente vai ver é um pouquinho dessa evolução da Bíblia, né? A gente vai ver a questão da Bíblia hebraica, né? O cânon hebraico, quando que foi criado, quais decisões que eles tomaram, essa questão dos apócrifos. Os apócrifos, se a gente fosse pegar uma linha do tempo, vamos supor, ó, aqui nasceu Jesus. O último profeta que a gente tem na Bíblia seria Malaquias, né? Não sei se é MR, MC, acho que é MC, será? MQ? Vou colocar mal, ponto. Essas abreviações eu nunca lembro direito. Aqui seria 435 a.C. Então, o último livro, aí, o último profeta que escreveu alguma coisa da Bíblia que a gente tem, seria de 435. Nesse período aqui, entre Malaquias e o nascimento de Jesus, tiveram outros livros que foram escritos, né? Mas nesses outros livros, ninguém tinha certeza de que realmente eram profetas inspirados por Deus, né? Que são aqueles livros apócrifos, né? Eu tenho até a listinha deles aqui, eu posso falar para vocês. Mas também uma das coisas que foram contra para a decisão de adicionar ao cânon, né, da Bíblia hebraica é que tinha muita contradição com outros livros, né? E a questão da Igreja Católica, como você colocou, muitos desses livros confirmam algumas práticas dele, né? Por exemplo, oração pelos mortos. Tendencioso, né? Falar assim, sem querer ofender os nossos. Tá. Né? Mas ficou muito cômodo, né? Para confirmar uma coisa que em outros livros a própria Bíblia combate. Sim. A adoração. Aquela coisa de que uma pessoa. Santificar Paulo uma pessoa, né? Paulo, por exemplo, tem o poder de fazer alguma coisa para nós hoje. Tá. Não, o que Paulo poderia ter feito por nós, ele fez em vida. Certo. Que foi. Não em morte. Porque se só Jesus que voltou da morte. Ele não conseguiu dar conta da própria ressurreição, que poder ele tem? Pois é. Fraco.
Como qualquer outra pessoa, né? Não tirando o mérito da história dele como cristão, evangelista e tal, mas homem. E outro fato que assim confirma que eles não entrariam na Bíblia hebraica, né, é que Jesus e os apóstolos em nenhum momento cita esses livros como base, ou nada que eles falaram enquanto eles eram vivos bate com o que esse livro fala, né? Mas tudo que eles falavam confirma-se, né? Para trás, né? Quando ele fala da lei, dos profetas, né? Que era a Bíblia que Jesus tinha na época, né? A Bíblia hebraica. Tá? Então tem várias, aqui tem bastante coisa para a gente falar, vai ficar para uma outra aula.